Boa noite a todos. Paz do Senhor. Vamos estar de pés. Romanos capítulo 11. Você que trouxe sua Bíblia. Do 33 ao 36, o texto diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu para que depois fosse recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Podem sentar, filhos. Pai, fala conosco. Ministra aos nossos corações a Tua Palavra, a revelação da Tua Palavra, nos dê discernimento, tenha misericórdia de nós. Tu sabes o quanto necessitamos do Teu Espírito, da Tua unção, da revelação, da direção do Senhor. Então venha ser conosco e ministra sobre nós, segundo a multidão da Tua graça, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Queridos, esse texto ele vai declarar esta primazia, de Deus. Ele, antes de todas as coisas, e como antes de todas as coisas, ele detém todo o conhecimento, sabedoria. Aliás, a sabedoria foi aluna dele. E nós precisamos nos humilhar diante de Deus para alcançarmos o mínimo necessário para nos achegarmos a Ele, para nos aproximarmos dEle, porque a sabedoria deste mundo, diz a palavra, ela é diabólica, carnal, diabólica, mas a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, é algo que transcende, vai além da nossa capacidade de imaginação, compreensão, é sublime. Paulo então vai trazer esse cântico, e ele vai declarar isso que é uma realidade, porque quando nós caminhamos com o Senhor, quando nós andamos buscando a face do Senhor e aprendendo com a sua palavra, nós vamos chegar justamente nesse nível de entender que há uma profundidade de riqueza, de sabedoria, de conhecimento inescrutável, insondável da parte de Deus. É um mergulho que não tem fim. Eu costumo declarar Deus como aquele que é literalmente infinito. Ele é infinito no seu poder, não há limite. Ele é infinito, na sua glória, ele é infinito em mistérios, ele é infinito, ele é inesquadrinhável. Não é possível medi-lo. Então Paulo vai trazer para nós estas revelações, e eu gostaria de caminhar com os irmãos, porque esse mesmo Deus, que se revela tão grandioso, tão glorioso, esse mesmo Deus vai revelar na sua palavra a importância, o valor do sacrifício. E o sacrifício vai estar em tudo, não há como nós negarmos. Quando falamos sobre o sacrifício de Jesus, foi um sacrifício exclusivo para nos livrar da morte e dos nossos pecados. Mas quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que tudo há um nível de sacrifício, ou maior ou menor, mas há um nível de sacrifício. E quando olhamos para esse sacrifício, de fato, o sacrifício vai revelar o nível mais alto do amor. Se nós olharmos para o sacrifício de Cristo, é o nível e a revelação mais alta naquilo que nós podemos compreender como amor.
Paulo chega a dizer que assim como Cristo, né, amou a igreja, nós devemos também amar as nossas esposas, e olha onde Paulo vai chegar, e dar a vida por elas, em defendê-las. Então olha onde está o nível de amor que a Bíblia vai nos revelar, né? Então esse sacrifício, quando nós começamos a mergulhar sobre isso, e eu quero caminhar um pouquinho dentro da Bíblia com vocês, vamos lá em João, se você puder me acompanhar dentro da Bíblia, a primeira carta de João, o capítulo 4, eu vou ler apenas 2 versículos. Sempre Deus, ele vai ter esta primazia, né? Sempre vai ser o primeiro em tudo. E nesse versículo do capítulo 4, verso 19, o texto vai dizer que nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Então nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Quando você pega o capítulo ainda 4, verso 8, vai dizer, olha, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E quando nós vamos falar de amor, quando nós vamos meditar sobre amor, amor requer sacrifício, amor requer entrega. É por isso que a Bíblia Sagrada vai ser de Gênesis a Apocalipse, um tema que muitos detestam, né? Mas o tema vai ser sacrifício, oferta, entrega, rendição, enfim, sempre vai correr por esses caminhos do sacrifício, da oferta. Quando você observa homens como Davi, e Davi, irmãos, ele tinha uma sensibilidade espiritual muito elevada, um nível muito elevado. No finalzinho ali de Samuel, capítulo 24, 2 Samuel, capítulo 24, nós vamos ver que Davi ele vai cometer um pecado, ele vai propor fazer o censo, isso não agrada a Deus. Gade, que é um profeta, vai até Davi para corrigi-lo. E Davi entende que para cessar a praga, ele precisa ofertar algo, ele precisa entregar algo. E ele vai se propor a isso. Mas olha o nível do sacrifício como deve ser. Vamos lá para você entender melhor, capítulo 24 de 2 Samuel. Davi ele tem uma sensibilidade para isso, irmãos. Eu vou ler aqui a partir do verso 19. Subiu Davi conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. Olhou Araúna e vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra. Perguntou Araúna: por que vem o rei meu senhor ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que esta praga cesse de sobre o povo. Disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei meu senhor o que bem lhe parecer. Olha o que Araúna vai oferecer a Davi. Aqui estão os bois para o holocausto, os trilhos, o aparelho dos bois para a lenha, tudo isso, ó rei. Araúna oferece ao rei. Disse mais Araúna: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Então Davi se propõe a ofertar algo a Deus, e ele vai receber tudo de graça. O cidadão vai oferecer tudo a ele, e diz: olha, você não precisa pagar nada. Mas olha a sensibilidade de Davi para entender o que é de fato um sacrifício, o que é de fato você oferecer algo que tenha valor para Deus. Então nós precisamos mergulhar um pouco mais, porque o que você pode oferecer para Deus que tenha valor para Deus? Eu vou responder assim: nada.
Porque Deus é dono de tudo, Ele é dono do ouro e da prata, então qualquer coisa que você ofereça a Ele não vai acrescentar em nada a glória dEle, o poder dEle, o que Ele possui, o que Ele tem. O sacrifício então vai revelar somente uma coisa: é o seu amor por Deus, a sua devoção por Deus, a sua adoração a Deus. Então, não é o que vai ter valor para Deus, é o que vai ter valor para você, porque o que tem valor para você vai mexer com você. O que tem valor para você vai mover as suas entranhas. Não vai ser algo fácil para você abrir mão, entregar. Eu vou falar aqui entre os irmãos, mas alguns já sabem. Irmãos, e eu vou falar, isso me incomodou e me incomoda até hoje, porque aí eu entendi, né? Nós temos o pastor Hugo, se eu não me engano ele ministrou agora na empresa, foi isso? O pastor Hugo, ele chegou ao nosso ministério muito jovem, ainda, eu diria até, muito jovem no bom sentido, né? De conhecimento, e aí ministrou algumas vezes, e nós o colocamos junto com um outro pastor em Nova Belém. Ele ficou lá aproximadamente, eu creio que uns 7, 8 anos. O pastor de lá precisou sair e ele substituiu o pastor. E ele vem crescendo de uma forma assim extraordinária. E há pouco tempo, numa quinta-feira, no culto na igreja, um grupo como nós aqui estamos, ele aproximou-se, chegou na igreja e eu vi que ele estava meio cabisbaixo. Depois ele foi para dentro das salas laterais. Alguém veio até mim e falou: pastor, não sei o que está acontecendo com o pastor Hugo, mas ele está chorando muito. E o pastor Hugo chorava. E aí o culto passou, os irmãos vieram ofertar, e no meio da oferta o que veio? Uma chave com o documento de um carro. E aí ele se aproximou, ajoelhou e falou: pastor, ora por mim. Ora, meu irmão. Ele disse assim: pastor, isso aí é o meu tudo, é tudo que eu tenho. Eu não tenho casa própria, eu moro em cima da casa dos meus pais. Esse carro é tudo que eu tenho. Mas há mais de umas 3 ou 4 semanas que o Espírito Santo de Deus vem me incomodando, que eu preciso dar o meu tudo na presença do Senhor para que Ele faça a obra que Ele tem a fazer na minha vida. Esse jovem pastor entregou um carro lá e o valor R$64 mil, entregou para a igreja. E até hoje, irmãos, feliz da vida servindo a Deus, isso já tem acho que 2 ou 3 meses que ele fez isso. Eu o procurei depois de umas 3 semanas ou mais, segurei o carro porque eu guardei comigo, pensei, não, pode ser só uma emoção, de repente não é uma fé racional. E aí conversei com ele, ele falou: não, pastor, o que Deus falou comigo é que não é nem para mim entrar mais dentro desse carro, nem botar a mão mais nessa chave, que esse carro é da obra dele, para a obra dele, mais nada. Entregou. E aí eu aguardei mais um tempo, eu sei que eu conversei com ele umas 3 vezes depois disso, e ele firme na decisão. Eu falei: então amém. Enfim, vendeu o carro, o valor está na conta da igreja. Mas irmãos, o que aconteceu? Interessante que aconteceu foi comigo também, porque eu não me esqueço mais disso. Eu não me esqueço mais disso. Imagina Deus, aonde eu vou, quando alguém fala sobre pastor, sobre não sei quem, eu falo: olha, nós temos um pastor, olha, nós temos um pastor. Eu não me esqueço do que ele fez. E esses dias, alguém conversando comigo, eu falei: olha, se eu fosse você, eu abençoaria o pastor. Aí o camarada: quem é esse pastor? Não sei o quê. Foi lá e mandou um valor no WhatsApp, no Pix dele lá. Então, aquilo que ele fez mexeu comigo, imagina com o Senhor. E agora ele está falando: pastor, está acontecendo umas coisas interessantes. Uma senhora me procurou e falou assim: pastor Hugo, Deus está me incomodando para te abençoar, mas eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não sei o que eu faço para te abençoar. Ele abraçou ela e falou: não, minha irmã, não se esquenta não, se preocupa não. E ela não sabe do que ele fez. Eu nem contei isso na igreja, onde ele é o pastor ainda, ninguém sabe. E aí, ela incomodada com aquilo, o Espírito Santo de Deus incomodando ela. Passou uns 5, 6 dias, ela lembrou que ela tinha recebido de herança um anel de ouro, e tinha guardado dos avós dela.
Aquilo estava guardado há muito tempo. Ela pegou aquele anel, vendeu, foi lá e entregou na mão do pastor. Pastor Hugo, eu entendi o que Deus queria para te abençoar. Ela sacrificou porque aquilo representava para ela e ofertou alguém que tinha sacrificado para o Senhor. Vocês estão entendendo? Irmãos, Deus trabalha de uma forma. Aí agora um cidadão chega para ele e fala: pastor Hugo, esse pessoal não sabe que ele fez isso, irmãos. Eu ainda não falei isso lá na igreja dele. Um cidadão chegou para ele e falou assim: pastor Hugo, eu tenho um carro e acabei comprando mais um. Eu queria deixar esse carro com o senhor para o tempo que o senhor precisar dele. Fica com esse carro. Aí ele já está com o carro para baixo, para cima. Deus não deixou ele a pé. E aí está acontecendo coisas que isso vai mexendo. Então, quando você olha para a Bíblia Sagrada, eu vou caminhar, mas as horas não vão realmente nos ajudar ali, mas vamos lá em Gênesis no capítulo 4. Queridos, e o pastor Hugo fez isso, mas ele fez isso chorando, porque custou para ele. É sacrifício, pagou um preço por isso. Tem gente que não entende, não vai entender nunca. Mas o nível do seu amor é revelado pelo sacrifício que você oferece. O quanto mais você se sacrifica por sua família, vai revelar o quanto você a ama. Um pai que nós sabemos quantos pais, meu pai, por exemplo, ele sustentou 10 filhos, pedalando uma bicicleta e vendendo peixe, empurrando de morro acima uma bicicleta com sei lá quantos quilos de peixe, saía 3 da manhã, voltava para casa umas 4, 4h30, 3h30 da tarde, almoçava, dormia, acordava 10, 11 horas, daqui a pouquinho dormia de novo, 3 horas, estava de novo. O nível de sacrifício revela o seu amor pela família, por Deus, pelo cônjuge. Capítulo 4 vai dizer que, versículo 3, ao cabo de dias, trouxe caindo fruto da terra uma oferta ao Senhor. Aí, para por aqui. O 4 diz assim: Abel também trouxe. Aí olha o texto como ele é mais bem elaborado. Olha como isso agrada a Deus. Então Caim trouxe algo que não tinha nada a ver com o que de fato era um sacrifício. Abel também trouxe, aí o texto começa a dar os detalhes, dos primogênitos das suas ovelhas, ou seja, o primeiro animal que ele possuiu. De repente todos os demais eram descendentes desse animal, o amor que ele tinha por esse animal primogênito, e ele diz da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Então o que nós vemos, irmãos? Um sacrifício, uma oferta. Abel então oferta aquilo que lhe custa alguma coisa. E o texto vai dizer, o primogênito dos seus animais. Nós sabemos que o ser humano se apega aos animais, né? Pessoas choram. Esses dias meu filho ficou desesperado porque o cachorrinho dele fugiu. Chorou igual. Mas quando você, por exemplo, corta uma árvore, uma planta, uma fruta, você sabe que é só plantar que vai nascer de novo, vai se repetir. Um animal tem as suas particularidades, né? E você se apega. E aqui demonstra essa atitude de amor de Abel por Deus. Ele vai pegar aquilo que lhe custa alguma coisa, que vai fazer seu coração sentir, e ele oferta ao Senhor. Se você seguir, eu vou seguir só para ter uma compreensão melhor. Se você seguir lá para Hebreus 11:4, o texto vai dizer, eu não vou ler, mas o texto vai dizer que Abel, pela fé, ofereceu melhor sacrifício do que Caim. Então, o sacrifício ou a oferta não é algo simplesmente que eu decido fazer de qualquer maneira. É algo que eu percebo no nível espiritual, em que Deus está exigindo de mim que eu entregue. Porque se você pegar Eclesiastes 5:1, esse versículo é um dos mais maravilhosos, e é muito bom meditarmos sempre, termos ele como textual. O 5:1 vai dizer, guarda o teu pé, ou seja, respeite a casa do Senhor, tema o Senhor, guarde o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus,
Olha o texto, queridos. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolo. Então, se você não ouvir e não entender e compreender o que de fato Deus requer da tua vida, tudo que você fizer pode ser simplesmente sacrifício de tolo, algo desagradável ao Senhor. Aí o texto continua: pois não sabem que procedem mal. Então você pode oferecer algo a Deus que pode até se tornar um mal para a tua vida, se você não ouvir de fato a direção do Senhor, aquilo que Deus requer da tua vida e o que Deus requer. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos perceber que Abel vai oferecer justamente o quê? Aquilo que ele ouviu, porque a fé vem pelo ouvir. A Bíblia fala que Abel ofereceu pela fé sacrifício mais excelente do que Caim. Então Abel ouviu acerca deste sacrifício de sangue que era preciso derramar para se ter acesso a Deus, que alguém deveria morrer no nosso lugar, ser representante nosso por causa dos nossos pecados, erros e falhas, e nós somos condenados à morte. A Bíblia fala que a alma que pecar, essa morrerá. Se alguém aqui não tem pecado, eu pergunto como Jesus perguntou àquela multidão que queria apedrejar a mulher pega em adultério: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Todos saíram, todos condenados à morte. Abel então oferece um sacrifício a Deus porque ele ouviu, entendeu, compreendeu e fez exatamente aquilo que agradava o Senhor, ainda que aquilo lhe custava. Então Davi diz: eu não vou oferecer. Se você pegar o 24, segundo Samuel, Davi continua e ele diz: eu não vou oferecer a Deus algo que não me custe nada. Deixa eu ler lá que fica melhor nas palavras da Bíblia. Samuel 24 diz assim: porém o rei respondeu a Araúna: não, antes quero comprá-la de tua mão pelo preço devido. Eu não oferecerei ao Senhor meu Deus sacrifício, dependendo da tradução, holocausto, que não me custem nada. Então Davi sabia que o que vai revelar seu amor para com Deus e o que vai satisfazer a Deus é essa atitude de sacrifício. Quanto maior é o seu sacrifício de oferta, é por isso que Deus não vai pedir a ninguém de imediato algo além. Você pega a história de Abraão. Abraão vem crescendo em fé. A primeira coisa que Deus pede é: sai do meio da tua parentela, deixa a tua casa, deixa tudo e vem. E Deus começa a pedir, até que chega o nível mais alto, e Deus diz: me dá o seu filho em holocausto. E você vai perceber que o que Deus permite é que o cutelo, o punhal, a faca, chegue até próximo ao coração de Isaac, porque Deus queria provar para o inferno, que a Bíblia Sagrada diz que as regiões celestiais, estão aí habitadas por estas potestades, e nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Então Deus permitiu chegar no limite, para todos saberem e verem que Abraão ofereceria seu filho, mesmo que fosse a maior dor que ele pudesse sentir, porque ele ama mais a Deus do que ao próprio filho. E Jesus vai falar sobre isso: se você não amar a mim mais do que teu pai, tua mãe, teu filho, tua casa, tua fazenda, teus bens, sua própria vida, você não é digno de mim. Então o nível de amor que Deus exige de cada um de nós é este amor que vai transcender. E quanto mais você caminha com o Senhor, você entende que ninguém existe como Ele. Você vai pegar textos, por exemplo, que é um dos textos mais conhecidos, como João 3,16, que vai dizer: Deus nos amou, amou o mundo, amou a mim e a você de tal maneira, ou seja, não tem explicação para isso, que Ele vai oferecer, vai entregar o seu filho para morrer no meu e no seu lugar. O que Deus está dizendo com isso?
ele tem Jesus, santo, puro, perfeito, sem defeito, Cordeiro perfeito, e que é digno de ser amado. Jesus é digno de ser amado. Eu e você não somos. Eu e você somos pecadores e condenados. Só que Deus vai fazer algo aqui, irmãos, que não dá para nós, né? Falar igual ao outro, captarmos. O que Deus vai dizer? Deus vai dizer, olha, em outras palavras, eu estou entregando o meu filho para morrer no vosso lugar, porque eu amo tanto vocês, como amo meu filho. Ele está dizendo, olha, meu filho eu entrego para morrer no seu lugar, porque eu não quero perder nenhum de vocês. Então olha o nível de amor de Deus por nós. Se Ele nos deu, Paulo chega a dizer algo que para mim, quem é psicólogo talvez saiba compreender melhor, mas Paulo chega a dizer assim, se Ele morreu por nós, olha o que Paulo diz, irmãos, se Ele morreu por nós, se Ele foi capaz de entregar sua vida por nós, Ele diz, então logo todos nós morremos. Paulo está dizendo, olha, eu vou corresponder a este amor, para mim agora acabou a vida aqui, acabou tudo, é só Ele mais nada, então agora eu morri para mim mesmo. Ele diz, então todos nós morremos, porque se Ele teve a coragem de morrer por nós, nós devemos da mesma maneira morrer por amor a Ele. E tem gente que não quer morrer nos seus prazeres, nos seus vícios, nas suas paixões, não quer abrir mão de nada, não quer sacrificar nada, mas quer Deus, quer a bênção de Deus, quer as coisas de Deus. O sacrifício continua, queridos, ele nunca deixou de existir. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor exige de nós, está na Bíblia, que você jejue, jejuar é sacrificar, que você ore, orar é sacrificar tempo, é às vezes até calejar o joelho. Há textos na Bíblia, como em Provérbios, que é um dos textos mais lindos e mais maravilhosos, de uma revelação que se você absorver isso e praticar isso, os céus se abrirão. O problema é que Deus não se convence como muitos de nós. Deus não vai se convencer, irmãos, quando você diz o seguinte, olha, a partir de hoje eu vou ser fiel. Aí você faz uma única vez e talvez Deus vai te provar. Deus vai dizer, não, você vai fazer pelo menos isso aí, repetir pelo menos umas 10, 20, 30, 60 vezes. Deus não tem pressa, Ele tem a eternidade inteira para tirar do teu coração o que é a verdade. Então Ele vai permitir às vezes provações que vão se prolongar, para saber a que nível está o seu amor por Ele, a sua devoção por Ele. Aí o texto vem e diz lá em Provérbios, eu amo os que me amam. Aí você vai ver que tem um particular de Deus aí. Deus amou o mundo todo, mas aqueles que retribuem com esse amor têm algo particular. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me encontrarão. Por quê? Madrugada é sacrifício, queridos. É perder um tempo de hora de sono que você tem e sacrificar um pouco mais para Deus. É lembrar de Deus antes de qualquer coisa do seu dia. É falar com Deus, é buscar a Deus antes de qualquer preocupação. É ter Ele em primeiro lugar. Então quando você olha para esses textos, todos esses textos vão revelar sacrifício. Vão revelar sacrifício. Eu vou encerrar, apesar de que há muito para se falar sobre esse tema, mas eu quero encerrar com alguns versículos ainda, um ou dois, e eu quero que você só caminhe comigo. Porque há um versículo em João, no capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15. O verso é o verso 13. Jesus vai dizer assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. Então Jesus revela o nível de amor que é o maior, mais verdadeiro, mais puro. Alguém que tenha a coragem, a intrepidez, o sacrifício de ofertar sua própria vida pelos seus amigos. O problema é o versículo seguinte, porque Jesus está dizendo, olha,
ninguém tem maior amor do que este de dar a sua vida pelos seus amigos. Mas quem de fato são amigos? E aí que entra a situação. Então olha para esse texto, o versículo seguinte: vós sois meus amigos. Veja o que Jesus está dizendo. Ele deu a sua vida, ele está dizendo, ninguém tem maior amor do que este, de alguém que dá a sua vida pelos seus amigos. Mas ele diz, vós sereis meus amigos, ou sois meus amigos, somente de uma maneira, se fizerdes o que eu vos mando. Então, amigo de Jesus, que vai herdar a bênção desse sacrifício, é aquele que faz o que ele manda. É aquele que ouve e se deixa dirigir por aquilo que ele manda. Se você quer receber das bênçãos do Senhor, Deus vai nos levando, irmãos, por caminhos onde Ele vai exigir cada vez mais de nós. Algumas pessoas vão chegar para Deus porque Deus cura. Milagres acontecem, prosperidade sim, libertação sim. Mas quando você começa a seguir com o Senhor, Ele vai começar a provar para você que Ele necessita deste amor, desta resposta sua a tudo aquilo que Ele fez. Aí Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, se perseverar até o fim, aquele que perseverar ganhará a sua própria alma. E Ele vai falando sobre textos que vai nos pressionando. Aí eu vou ler o último aqui, encerro com este, Romanos 8, eu não sei nem como está a nossa hora ali já, Romanos 8, (32) diz assim, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Então Ele entregou o Filho que Ele amava por nós, Ele sacrificou o Filho, o que mais Ele não nos dará? O problema é que nós precisamos ser corrigidos, porque nós somos totalmente avessos àquilo que de fato é o reino de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus. Nós estamos muito longe, muito aquém desta compreensão, desse entendimento. Deixa eu encerrar aqui com outro versículo que está no 8:8. Portanto, os que estão, irmãos, 5:8. Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais ainda, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então o Senhor agora é aquele que intercede por nós, está ao nosso favor, sendo todos nós pecadores, inimigos de Deus. Deus nos amou e entregou o seu Filho. E se você não reconhecer isso, não entender isso, e não der uma resposta a isso, é mais ou menos aquele camarada que quer namorar uma menina, ou uma menina namorar um camarada, e eu já vi isso se repetindo, e a menina rejeita ou não dá uma resposta à altura, ou o rapaz não dá, e eu já vi essa coisa acontecendo. Lá na frente, a menina que disse não se arrepende, ou o rapaz que disse não se arrepende, quer voltar, mas já é tarde demais, porque já está comprometido com outro, ou ele ou ela, e aí já é tarde demais. E aqui, irmãos, Deus, Ele nos demonstrou o maior amor que pode existir, de oferecer o seu Filho. E qual é a resposta sua a este amor? Se você perder isso, nunca mais você vai encontrar alguém que te ame assim. Por toda a eternidade, se você perder esta única e exclusiva oportunidade que Ele nos dá nessa vida, nunca mais você encontrará alguém que te ame desta maneira. Só o teu Pai, e foi Jesus quem falou, um só é o vosso Pai, e Ele está no céu, te aguardando chegar lá.
A resposta a esse amor depende de mim, de você. Eu não posso fazer por você, nem você por mim. Que Deus em Cristo te abençoe. Que você diga sim a Deus. Aceite a oferta que Ele entregou por você. Esta oferta é salvação, é vida eterna, é perdão. É uma riqueza e uma glória que nunca se verá jamais. Nada se compara ao que Ele preparou para nós. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Se você perder esse amor, você vai chorar eternamente. Não existe pai, mãe, filho, esposa, nada, nem ninguém que te ame assim. O único amor comparado, aproximado, mas bem distante, foi o amor da mãe, que Deus coloca uma mãe que amamenta, e Ele diz, olha, pode uma mãe que amamenta esquecer seu filho? Eu, porém, nunca me esquecerei de vós. Queridos, a resposta para esse amor é aceitar Jesus como teu Salvador. É se submeter e obedecer a voz e a palavra dEle. Curve sua cabeça, coloque a mão sobre o teu coração, deixa eu orar com você. Pai, que nesta noite, o teu Espírito possa ministrar as verdades eternas deste amor, que nós não encontraremos em nenhum outro. Este amor que só vem de Ti para nós. E o sacrifício que o Senhor ofereceu foi um sacrifício tão elevado, porque Jesus Cristo eternamente jamais mereceria morrer. O que podemos nós oferecermos a Ti? O que daremos nós a Ti? Se alguém aqui oferecer a própria vida, o que teria isso de mais, se de fato nós todos morreremos? Se alguém morrer por Ti, se alguém morrer por Teu nome, pelo Teu Evangelho, o que significa isso, Pai? Se nós de fato vamos morrer, algum dia todos nós pereceremos, mas Teu Filho nunca morreria. Mas mesmo assim se entregou por nós. Eu não compreendo a altura, a profundidade, a largura, o comprimento deste amor. Vai além de todas as dimensões possíveis de se medir. Mas eu peço que no nome do Senhor Jesus, a resposta de todos aqueles que estão nesta noite ouvindo a Tua palavra, seja sim, Pai, assim como uma noiva, como um noivo no altar, dizem sim um ao outro. O sim do Senhor gritou naquela cruz, o sim da Tua graça revelada superabundante, bradou naquela cruz para toda a humanidade. O Senhor declarou, eu vos amo de tal maneira, que eu não rejeito entregar meu Filho, unigênito, perfeito, por amor a vós. Tudo que nós pudermos entregar é nada. Tudo que nós pudermos, ó Pai, abrir mão é nada diante do que o Senhor fez por nós. Que nesta noite, em nome do Senhor Jesus, corações se convertam a Ti, vidas saiam daqui impactadas por este amor e compreendam que é maravilhoso viver a comunhão deste amor, debaixo desta graça, unido ao Senhor através de Cristo Jesus, na unção bendita do Teu Espírito, Pai. Eu estendo as minhas mãos para abençoar cada família, cada lar, e que cada um dos que aqui se encontram possam amar o Senhor acima de todas as coisas, aprendam a amar o Senhor acima de todas as coisas.
Te glorifico por estar nesta reunião, neste lugar. Eu glorifico o teu nome por tua presença. Que neste lugar corações sensíveis possam ouvir a voz do teu Espírito e se renderem aos teus pés em nome do Senhor Jesus. Eu entrego todos nas tuas mãos e sobre todos peço perdão, misericórdia e graça em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Deus seja louvado sempre. Aleluias. Agora eu vou pedir que você se coloque de pé. E eu vou pedir agora para você aplaudir, mas aplaudir a esse amor que é incomparável de Deus por todos nós. Você pode aplaudir essa graça, esse amor. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Queridos, Deus vos ama. Não deixe que a voz do maligno te engane. Não tenha dúvida acerca deste amor. Mas dê uma resposta à altura em nome do Senhor Jesus. Podemos encerrar, filho? Amém? Faz assim com as suas mãos. Que essa semana seja uma semana de bênção, de boas novas, de vitórias, de portas abertas. Que boas notícias possam chegar ao teu lar, à tua casa. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, não somente hoje, mas para todo sempre. Todos digam amém. Deus os abençoe. Vão na paz do Senhor Jesus. Está encerrado, filho.